Olá, amigos da TV Justiça, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Aqui na TV Justiça, é claro, é o Plenárias que está começando. Com os principais momentos das sessões dos dias 15 e 16 de junho de 2016, respectivamente quarta e quinta-feira. Karina, uma semana com características próprias, inclusive com o início de julgamentos importantes, decisão que foi tomada também, e vamos falar mais à frente no nosso programa de hoje, a quinta-feira marcada pelos julgamentos das chamadas listas dos ministros e da presidência do Supremo Tribunal Federal. Isso em razão de compromissos assumidos pelos ministros e que não puderam comparecer à sessão, daí um quórum reduzido e um julgamento baseado em listas apenas. Mas na quarta-feira, embora vários julgamentos tenham sido iniciados, nós tivemos uma ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, declarando inconstitucional uma lei do Estado do Rio Grande do Sul, um resultado positivo, portanto, no plenário da quarta-feira. E na quinta-feira, como já havia adiantado o ministro Ricardo Lewandowski, ao finalzinho da sessão da quarta, a quinta seria marcada especificamente por julgamento de listas e pediu, inclusive, que os ministros as encaminhassem à presidência para que fossem apregoadas na quinta-feira, justamente em razão de um quórum reduzido de ministros na casa. Os julgamentos aconteceram e essas listas, elas são caracterizadas, muitas vezes, por processos ou recursos que contêm algum tipo de vício, vamos dizer assim, ou, mais tecnicamente falando, requisitos de admissibilidade para esse recurso, que são previstos na legislação e necessária a sua observação para que ele ultrapasse uma primeira fase que a gente chama de conhecimento e possa vir a ser julgado. Então, se não ultrapassar dessa fase de conhecimento, em razão de requisitos que não foram atendidos, o recurso não será processado e julgado. E muitas dessas listas trazidas pelos ministros são recursos que contêm algum tipo desse vício, ou de ausência de peças, ou de assinatura de advogado na própria petição do recurso, e alguns requisitos ausentes naquele recurso para que ele seja processado. Mas também é possível, como a gente vai poder verificar que houve na sessão de quinta-feira, que os ministros elenquem nessas listas também recursos que, a princípio, poderiam ser julgados de uma forma mais célere, como foi o caso de um embargo de declaração que foi discutido na quinta-feira, mas que acabou, de uma certa forma, também sendo célere, confirmando uma jurisprudência do Supremo, firmada no finalzinho do ano passado, cujo acórdão foi publicado agora em meados de março de 2016. Mas essa foi a característica principal da sessão plenária de quinta, um julgamento bastante célere e uma sessão também bastante célere, mas com vários julgamentos realizados. É interessante que quando se fala da fase de conhecimento, significa que a ação pode ou não ser conhecida, até por conta do próprio vício, muitas vezes ela acaba não sendo conhecida. Vícios intransponíveis, ministro Ricardo Lewandowski, até num recurso que era que ele era o relator, ele disse que não poderia ser levado a julgamento em razão de vícios intransponíveis e que não permitiriam, portanto, a discussão daquela tese trazida naquele determinado recurso. Vamos, portanto, Karina, ver como foram as sessões plenárias desta semana, através da reportagem do jornalismo da TV Justiça. Começando nesse primeiro bloco, hoje vamos ver um trecho da sessão plenária da quarta-feira e vamos ter continuidade no segundo bloco, quando também veremos a sessão plenária da quinta-feira, exatamente esta sessão do julgamento das chamadas listas dos ministros. Começando, portanto, com a quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal começou naquela sessão a decidir sobre a cobrança do imposto sobre serviço de qualquer natureza nos planos de saúde. O julgamento foi suspenso com pedido de vista do ministro Marco Aurélio. O tema teve repercussão geral reconhecida. A decisão do Supremo, portanto, vai ser aplicada a pelo menos 27 processos que estão aguardando o julgamento da Suprema Corte. O Hospital de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, que tem plano de saúde próprio, questionou a cobrança do ISS pela Prefeitura. A discussão era sobre a natureza do serviço prestado pelos planos de saúde. As empresas defendem que exercem uma atividade meio, ou seja, só repassam o dinheiro pago pelos pacientes à rede conveniada. Nesse caso, não caberia a cobrança do imposto. O Estado incapaz de prestar serviços públicos adequados, ele delega à iniciativa privada a possibilidade de prestar os serviços de assistência à saúde.
Mas, por outro lado, de forma contraditória, os planos de saúde estão sendo sufocados por uma tributação perversa, como a de que se trata. Inviabilizar os planos de saúde significa, a médio e curto prazo, jogar ao SUS um sem número de beneficiários de planos de saúde. Mas a Prefeitura alegou que as operadoras atuam como atividade fim. O relator, ministro Luiz Fux, citou que, pela Constituição, os limites para a cobrança do ISS são definidos em lei complementar. E a Lei 116 de 2003, segundo o ministro, deixa claro em anexo que os planos devem sim pagar o imposto. Assim posta a questão, perfilhamos o entendimento no sentido de que a natureza securitária alegada pelas operadoras de plano de saúde para infirmar a incidência do ISS-QN, reconhecido por antigo precedente da Corte, da lavra do ministro Nery da Silveira, da primeira turma, e datado de 1988, não indica fundamento capaz de afastar a cobrança. Isto porque, diferentemente do seguro-saúde, no plano de saúde, a garantia oferecida é tão somente a utilidade obtida mediante a contratação do respectivo plano, o que não exclui o fato de as atividades por elas desempenhadas, operadores de plano e operadores de seguro-saúde, serem serviço. E aqui, então, eu cito uma obra específica exatamente nesse sentido. Essa garantia, cuja natureza securitária é alegada pelas operadoras de plano de saúde para afirmar a incidência do ISS e reconhecida de longa data por julgado antigo sobre a matéria, não serve como fundamento capaz de afastar a cobrança, uma vez que a garantia é somente a utilidade obtida com a contratação celebrada. E aí cito uma obra só sobre ISS, que foi lavrada por diversos autores e publicada pela Livraria do Advogado. O recurso extraordinário interposto contra a acordo do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que confirmou a sentença e assentou a atividade realizada pelas operadoras de plano de saúde, constitui uma prestação de serviço, sujeitando-se, portanto, à incidência do ISS-QN, tão somente sobre a comissão que não representa em essência o tema judicando. E aqui eu gostaria de fazer um destaque, porque eu fiz distribuir a ementa, mas eu fiz alguns reparos no voto. Na verdade, senhor presidente, essa questão relativa à base de cálculo, essa questão transitou em julgado no STJ, porque o recurso só veio pelo município. Mas essa questão transitou em julgado no STJ porque é uma questão infraconstitucional. A nossa questão constitucional aqui é só sobre a exegese dos serviços de qualquer natureza previstos na Constituição Federal. A tese que foi afetada à repercussão geral é saber se os planos de saúde realizam serviços de qualquer natureza aptos a fazer incidir o ISS. Foi só isso que foi submetido à repercussão geral. O egrégio tribunal acolhe, em consonância com a jurisprudência citada, ele reduziu a base de cálculo, nós não poderíamos nem mexer nisso, porque isso não foi objeto do recurso, seria até um reformácio império se nós invadíssemos esse campo. Então, restou assentado pelo acordo recorrido que a lei complementar 26 de 2002, Código Tributário Municipal, em seu artigo 209, parágrafo 6º, incorreu em evidente afronta à delimitação da base de cálculo do tributo delineada pelo artigo 7 da Lei Complementar 116, ao prescrever que a base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Bom, enfim, isso aí nós não vamos debater esse ponto. Nós vamos debater apenas a tese. Então, eu mais ou menos reafirmo aqui que a natureza infraconstitucional foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Cito aqui exatamente um acordo em que o próprio ministro Eurico Zavascki pediu vista e concluiu no mesmo sentido, só que lá, porque a matéria era infraconstitucional, o STJ entendeu que dever-se-ia computar o preço do serviço somente com base na comissão excluída a verba que era repassada para os médicos. Mas essa foi uma questão infraconstitucional sobre a qual não houve recurso, transitou em julgado e não é tema da repercussão geral. Então, eu vou me adstringir exatamente a isso, razão pela qual a minha proposição de voto é no sentido que, em sede de repercussão geral, a tese jurídica seja assim assentada.
As operadoras de plano de saúde e de seguro-saúde realizam prestação de serviço sujeito ao imposto sobre serviços de qualquer natureza previsto no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal. Com esses fundamentos, eu nego provimento ao recurso extraordinário. O ministro Marco Aurélio pediu vista para analisar melhor a questão. E a matéria é de uma repercussão maior. Eu diria que é de uma repercussão maior, porque nós temos uma lei federal que define a atividade da recorrente como uma atividade ligada a seguro. E aí surge a competência para impor o tributo, a competência da própria União. Se discute aqui se está diante de uma atividade que consubstancia a obrigação de dar ou a obrigação de fazer. E eu colho mesmo do acordo do Tribunal de Justiça, no que concluiu que seria uma obrigação de fazer, que o serviço estaria na contraprestação ao pagamento de mensalidade. Claro, há extremo de dúvidas que a recorrente não atua no campo médico assistencial, nem no campo ambulatorial. Isso é extremo de dúvidas. Se os colegas que votam antes de mim permitirem, eu anteciparia mesmo, porque nós estamos hoje com quórum mínimo para matéria constitucional e estamos no âmbito da repercussão geral, devemos editar, portanto, uma tese que norteie a jurisdição no país. Se os colegas permitirem, eu antecipo o pedido de vista. Então, estou de acordo. Eu acho muito oportuno o seu pedido de vista, ministro Marco Aurélio, porque Vossa Excelência certamente terá uma nova perspectiva sobre esse assunto que é bastante tormentoso. De qualquer maneira, o ministro Fux nos traz um voto extremamente substancioso, reportando-se aos precedentes, e certamente, com o contraponto de Vossa Excelência, nós teremos muito material para refletirmos. E você vai acompanhar esse julgamento quando da continuidade, com a apresentação do voto vista do ministro Marco Aurélio, direto do plenário e na repercussão, é claro, aqui também no Plenárias. E no próximo bloco, nós vamos ver mais destaques da sessão plenária da quarta-feira. E claro, não é, Karina? A sessão plenária da quinta-feira, que você acompanhou ao vivo direto do plenário e vai rever aqui no Plenárias. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Plenárias está de volta com mais destaques da sessão plenária desta quarta-feira, dia 16 de junho. O Supremo Tribunal Federal invalidou lei de iniciativa parlamentar do Rio Grande do Sul que trata da extinção de cooperativa de laticínios. Os ministros declararam a inconstitucionalidade da Lei 11.464, de 2000, do Rio Grande do Sul, que alterava a lei, por sua vez, 10.000, de 1993, e que autorizava o Poder Executivo a promover a extinção da Companhia Rio Grandense de Laticínios e Correlatos, também conhecida como Corlac. A decisão unânime julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade 2.295, ajuizada na Corte pelo governo do Estado. Também nesta sessão, por unanimidade, os ministros julgaram inconstitucional a Lei 11.464 do Rio Grande do Sul, que teria invadido a competência do governador do Estado. Segundo o relator, lei de iniciativa parlamentar não pode determinar o que o governo deve ou não fazer com os bens da extinta Corlac, uma cooperativa de laticínios. Apenas sobeja para o julgamento de fundo a apreciação da harmonia ou não com a Constituição Federal dos artigos 5º, cabeça e parágrafo 2º, 3º, 4º e 5º e 1º, inciso 1 da Lei 11.464. Reitero, presidente, o que tive a oportunidade de exteriorizar quando votei na matéria. O vice formal, para mim, é gritante. Tomo de empréstimo já agora os fundamentos do acordo formalizado pelo saudoso ministro Maurício Correia, a quem sucedi na relatoria deste processo, fixado que os bens da antiga Corlac passaram para o governo do Estado, uma vez que, tendo essa cooperativa sido extinta, não poderia a lei de iniciativa parlamentar
determinar no artigo 5º do inciso 1 do artigo 1º, com a redação dada pela lei em apreço, que o governo do Estado celebrará contratos de locatícios com as cooperativas singulares dos bens. E prosseguiu Sua Excelência, né, examinando a lei, no que acabou por sinalizar ao governador do Estado o que deveria fazer ou não na chefia do Poder Executivo, né? Em última análise, tem-se aqui preceitos que só poderiam ser objeto de deliberação pela Assembleia do Estado caso houvesse a iniciativa do chefe do Poder Executivo. Analiso a questão do vício material, né? E concluo, presidente, julgando procedente o pedido formulado, confirmando a ótica do plenário quando do exame da liminar pleiteada para declarar inconstitucional nos dispositivos, quanto aos dispositivos que sobejam a Lei 11.464/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. É como voto. No final da sessão, o presidente, ministro Ricardo Lewandowski, colocou em discussão um pedido de suspensão de liminar do Estado do Pará. Representantes de aldeias indígenas afetadas por uma mineradora de responsabilidade da Vale do Rio Doce acompanharam a sessão. Estava em discussão a liminar que suspendeu as atividades de mineração até que fossem colocadas em prática medidas compensatórias para as comunidades indígenas. Essas ações estavam previstas no licenciamento ambiental do projeto. O ministro Luiz Barroso pediu vista. Karina, voltando ao primeiro tema, essa questão sobre a competência para legislar é muito comum no plenário do Supremo Tribunal. A Constituição estabelece que existem alguns assuntos, quando se trata, por exemplo, de bens do poder público, que a iniciativa para a propositura de qualquer tipo de lei deveria partir do Poder Executivo. E no caso em questão da Lei do Rio Grande do Sul, que foi declarada inconstitucional, teria sido proposta essa lei, a propositura do projeto de lei teria partido de um deputado estadual, de um parlamentar. E isso violaria o princípio da separação dos poderes ao argumento do autor da ação direta de inconstitucionalidade, quando determinava o que o governo deveria fazer com aqueles bens e ainda estabelecia e criava um conselho no âmbito do Poder Executivo. E o ministro Marco Aurélio já havia deferido uma liminar para suspender os efeitos dessa norma e no voto apresentado na quarta-feira, ele acabou confirmando essa decisão no sentido de que haveria sim uma violação frontal ao princípio da separação dos poderes e que por isso a lei padecia de inconstitucionalidade por vício de iniciativa. O Legislativo não pode propor uma legislação que crie qualquer ônus para o Poder Executivo, sob pena de ofensa, o artigo 2º da Constituição Federal. E, nesse sentido, acabou sendo um julgamento bastante rápido e, por votação unânime, acabaram declarando a inconstitucionalidade da Lei do Rio Grande do Sul. Karina, nós tivemos também, aliás, você já adiantou isso no início do nosso programa de hoje, o julgamento de embargos de declaração que foram apresentados pelo Procurador-Geral da República. Embargos de declaração justamente procurando modificar decisão do Supremo Tribunal Federal. O plenário entendeu que o entendimento anterior deveria ser mantido. O Procurador-Geral da República, nesses embargos de declaração, ele procurava, de uma certa forma, sanar uma possível omissão que houvesse no acórdão da decisão do Supremo, mas que foi rejeitado também por unanimidade. O ministro Teori Zavascki confirmou o julgamento, seguido por todos os ministros, né, no sentido de que as ações para ressarcimento de danos ocorridos provocados pela Fazenda Pública em razão de atos ilícitos, e aí citou o exemplo do caso concreto como um acidente de trânsito, por exemplo, eles são alcançados pela prescrição da ação. Não são ações, então, imprescritíveis, que não teriam um tempo fixado, um lapso temporal fixado, para se buscar esse ressarcimento. Então, os ministros acabaram confirmando esse entendimento e, em alguns pontos nos embargos de declaração, o Procurador-Geral da República, inclusive, questionava uma jurisprudência já existente na Suprema Corte sobre a imprescritibilidade dessas ações. E o ministro Teori Zavascki disse, vejam, existem decisões no Supremo Tribunal Federal que falam, sim, da imprescritibilidade de determinadas ações, mas que elas se referem a atos de improbidade administrativa. Matéria essa que é passível já de repercussão geral
aqui no Supremo Tribunal, aqui no STF, no Supremo Tribunal Federal, e que deve ser objeto de discussão em recurso extraordinário ainda a ser pautado. Então, que são matérias diferentes. E disse, essa prescritibilidade das ações, elas alcançariam atos ilícitos, mas não atos ilícitos do próprio poder público, como, por exemplo, não é, os atos ilícitos de natureza penal e essas ações de improbidade. Então, ele diz que, em relação à imprescritibilidade contra atos de improbidade, esse tema ainda deve retornar ao Supremo Tribunal Federal plenário, em razão da repercussão geral já reconhecida, mas que no ponto, nos embargos de declaração, em que o PGR tentava, de uma certa forma, modificar esse julgamento, foi confirmada a jurisprudência. Ato ilícito, fazenda pública, as ações de reparação de dano são prescritíveis, ou seja, segue o lapso temporal fixado pelo Código Civil, pela lei infraconstitucional. Foram os destaques, portanto, da sessão plenária da quarta-feira. E na sessão plenária desta quinta-feira, os ministros negaram o habeas corpus que pretendia anular a decisão da Câmara sobre o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A sessão foi rápida. Os ministros analisaram as listas, que são recursos com algum tipo de vício ou impedimentos que não permitem o seu julgamento. Eles são, muitas vezes, julgados em conjunto e de maneira mais rápida. Em um desses julgamentos, os ministros negaram um habeas corpus com pedido de liminar contra atos da Câmara dos Deputados. Era uma tentativa de trancamento do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Na ação, a defesa da presidente argumentou que a decisão dos deputados de seguir com o processo seria carente de fundamento jurídico e deveria ser anulada. O relator, ministro Teori Zavascki, negou o pedido. Eu neguei seguimento, seguindo a orientação do tribunal, em caso semelhante, tribunal pleno, que disse que para trancar processo de impeachment não cabe habeas corpus. Eu estou negando provimento nessa linha de entendimento. Ainda na lista do ministro Teori Zavascki, o plenário julgou um recurso contra a decisão da Corte tomada no final de 2014. A matéria teve a repercussão geral reconhecida. Por maioria, o tribunal já havia decidido que existe prazo para propor ação contra a Fazenda Pública para a reparação de danos em casos de ilícito civil. Os embargos, então, foram rejeitados e a tese do tribunal continua valendo. Estes foram os destaques desta semana. Encontro marcado na próxima. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo, direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia e continue conosco na TV Justiça.